Lourenço foi ministro do Trabalho e viveu o governo João Goulart do primeiro ao último dia. Ele é um dos últimos protagonistas de um momento crucial da história brasileira. Tá podendo. Silêncio, por favor. Som, câmeras. Podendo? Podendo. Homem Afonso, take 1. Acho que as motivações vêm desde 1950, por incrível que pareça, quando Getúlio Vargas chega ao poder, já então numa eleição, uma vitória excepcional, e entre os temas mais significativos do seu governo naquele período, houve a proposta da Petrobras, a criação de uma empresa diretamente vinculada às questões do petróleo, e com uma divisão de opiniões a respeito de como proceder muito radical. Havia a tese que nós sustentávamos, os nacionalistas, em favor do chamado monopólio estatal do petróleo, e uma tese que os setores mais conservadores e os interesses americanos optavam por uma saída privatista, capaz de permitir a participação do capital privado, nacional e, na prática, estrangeiro. E o outro é a Eletrobras, que também nasce como proposta no período do Getúlio Vargas, lá atrás, em 1950. E esses dois temas, que foram muito polêmicos em termos da grande política, atravessam todo aquele período com uma enorme influência nas questões políticas e de maneira muito direta nas eleições. Uma visão nacionalista que implicasse necessariamente um limite à entrada do capital estrangeiro na economia nacional criava um choque maior. Então, do ponto de vista político, eu diria, para os Estados Unidos, o monopólio estatal do petróleo era algo que contrariava os seus interesses e, de alguma forma, então, parecia favorecer a União Soviética. Frente à Petrobras, cujo holding de empresas já situa entre as 10 maiores organizações mundiais. Seu crescimento, aliás, é o imperativo do desenvolvimento brasileiro. O presidente João Goulart dá como integrado à frota o navio que tem o seu nome e que constitui um orgulho para todos os brasileiros que buscam o progresso. Note que o presidente João Goulart, numa eleição que pela lei permitia uma chapa autônoma de candidato a presidente e candidato a vice, no caso concreto você tem a vitória de Jânio Quadros e a vitória de João Goulart como vice. Essa passou a ser o comando político do país. Num paradoxo absoluto, porque Jânio, que tinha tido uma história desde a juventude, no tempo de vereador, depois deputado estadual e prefeito da capital na primeira eleição, eminentemente nacionalista, absolutamente consagrado à tese do monopólio estatal do petróleo, etc. E tinha rompido com isso a partir de um certo instante, quando ele era governador de São Paulo. O Estado é mau patrão, foi a famosa tese dele, que estava na presidência com um vice-presidente com posição rigorosamente oposta. Era um paradoxo. Em 24 de agosto, quando às 3 da tarde, nós tomamos, de 1961, nós tomamos conhecimento da renúncia da maneira mais estranha, porque, eu me recordo, eu era líder do PTB. Passando por mim, pelo meu gabinete, dezenas de jornalistas correndo. Jânio renunciou.
E atenção, atenção, ouvinte. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo. Ausente do país o vice-presidente João Goulart, o presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Daniel Mazzini, assume o poder nos termos da Constituição da República. Tão logo se toma conhecimento que o presidente João Goulart, estando em Singapura, estava já de volta da China, a posse transitória do Mazzini, obviamente, era algo da norma constitucional, sem nenhuma implicação de maior monta que nos inquietasse. Aí os ministros militares se sentiram no dever, como eles próprios dizem, num texto que foi publicado em todos os jornais na época, explicando o porquê da decisão deles, que era em nome da salvaguarda da democracia, etc. E porque o João Goulart era um homem que tinha compromissos com os comunistas desde o tempo que tinha sido ministro do Trabalho lá no governo Getúlio Vargas, e outras acusações graves contra o presidente. Portanto, os militares não aceitaram a posse do seu João Goulart. Aí deflagrou realmente um processo político intensivo. E no Rio Grande, pela palavra do governador Leonel Brizola, a convocação ao povo do Rio Grande para garantir a posse de João Goulart. Num certo instante, pela palavra, eu diria, incendiária, porque Brizola passou a denunciar o fato perante o país, através de um programa de rádio que usou o mecanismo para ampliar a capacidade de difusão do rádio do Rio Grande do Sul, que ouviu-se no país inteiro naquela ocasião, o país inteiro. Creia que nós não temos poder militar, mas resistiremos com o nosso idealismo, resistiremos com a força das nossas convicções e com o amor que temos pelo bom nome, pela honra e pela dignidade da nossa pátria. Ele denunciando o fato e convocando o país a reagir e assegurar a posse de João Goulart. Eu diria, lembrando, que praticamente as forças políticas, portanto até o DN, naquele momento aceitaram a posse de João Goulart com um respeito à norma constitucional. Esse é um primeiro instante que dá margem a que surja a hipótese do sistema parlamentarista como uma forma de transação. Ou seja, João Goulart não toma posse como presidente da República no sistema presidencialista, mas o faz como chefe de Estado no sistema parlamentar de governo. Chegava a Montevidéu o vice-presidente João Goulart, que recebeu no povo uruguaio efusivas manifestações de entusiasmo. Após uma viagem cansativa ao Extremo Oriente, passando pelo Pacífico, o Sr. João Goulart encontra-se finalmente às portas do Brasil. Este é o aeroporto de Brasília, com acidente guardado por tropas, presentes representantes da imprensa nacional e internacional, senadores e deputados. Esta é uma grande hora para a nação brasileira, de afirmação democrática e compreensão de todas as suas forças vivas, e especialmente de grande colaboração destas gloriosas Forças Armadas do Brasil. Ao povo brasileiro, o que posso dizer é que estamos cumprindo o nosso dever e que o presidente João Goulart há de cumprir o seu, como todos esperam, para o bem e tranquilidade da pátria comum. Desce finalmente na capital da República o vice-presidente João Goulart, que é recebido em clima de grande entusiasmo popular, lutando para romper a compacta massa humana que o aguardava desde as 15 horas. Num certo momento, o presidente João Goulart me telefona. Era de madrugada. Tentando saber o quadro. Eu dei o quadro, não estava, etc, etc. E ele me revela o seguinte:
eu recebi telefonema do deputado Afonso Arinos, senador na época, senador Afonso Arinos, e do próprio deputado Santiago Dantas, que havia uma cogitação de, através do parlamentarismo, superar a crise me permitindo que eu assumisse como chefe de Estado. Qual é a tua opinião? Ele usava o tu. Vice-presidente, eu sou parlamentarista com formação doutrinária, mas neste momento é golpe de Estado. E como golpe de Estado eu não aceito. Ele disse, bem, eu não estou assumindo nenhuma aceitação, mas eu quero que a bancada analise. Eu me mantive contra, liderando o PTB contra até o último minuto. Até o último minuto. A esmagadora maioria do PTB votou contra. O presidente João Goulart, perante o plenário de pé, presta o solene compromisso de respeitar a Constituição e defender o novo regime. Por esmagadora maioria foram aceitos o primeiro-ministro e os novos membros do gabinete. Terminadas as honras militares, o chefe de Estado e o primeiro-ministro são aclamados e envolvidos por colossal multidão concentrada na Praça dos Três Poderes em Brasília. Era indispensável o júbilo popular pela superação da crise e por sentir o país reintegrado nos quadros constitucionais. Após o discurso do Sr. Mazzini, a solene cerimônia de transmissão do poder, simbolizada na entrega da faixa presidencial. Esta vitória do parlamentarismo através desta composição de forças heterogêneas, inclusive, e a própria aceitação de João Goulart, assumindo um cargo que, na verdade, era um esbulho aos seus direitos de presidente da República pelo sistema presidencialista, tem levado, de uma forma, como eu diria, leviana, de muitos, na imprensa e mesmo no setor de esquerda. Há acusações que eu repito da maneira mais absoluta, que terá sido a da debilidade pessoal, frouxura pessoal, incapacidade de decisões, indecisões permanentes. Acha que no momento com a sua presença em Brasília voltou a tranquilidade a reinar na nação brasileira? Não há mais perigo de nada que possa intranquilizar as famílias de nossa terra? Bom, eu quando saí do sul, ou melhor, quando saí do estrangeiro para chegar ao Brasil, a fim de cumprir com os deveres que me são impostos pela Constituição, trouxe no pensamento esse único propósito, de tranquilizar as famílias brasileiras e de fazer com que o país voltasse à sua tranquilidade, voltasse à lei, ao respeito, porque entendo que é somente dentro de um clima de tranquilidade, de paz e de respeito às leis que o Brasil pode atingir os seus objetivos. Por que ele aceita o parlamentarismo? Primeiro, porque ele receava realmente que pudesse haver um confronto militar, portanto uma guerra civil. Ele era contrário à guerra civil. Eu me perguntei a mim muito o porquê. Bem ou mal, ele era herdeiro do Getúlio. O Getúlio fez a grande travessia a partir do Rio Grande do Sul, na Revolução de 1930, à frente das suas